A Ouri é um projeto de vida, propósito de vida. Ouri é de origens. Vamos já quebrar um paradigma aí para a linha de categoria de chocolates especiais. Amargor é defeito. Quem quer comer chocolate amargo, pelo amor de Deus? A base de um bom chocolate é cacau, manteiga de cacau e açúcar. No nosso caso, a gente usa o orgânico. Depois que você come chocolate especial, chocolate bean to bar, tree to bar, é um mundo sem volta. Lá na Ouri, a gente reúne os mais premiados, mundo afora. Todos os meus chocolates são do sul da Bahia. Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. Episódio especial, hein? E com muito conteúdo, cara. Bom, chocolate eu vi que tem. Tem muito, isso tem, graças a Deus. E chocolate de verdade. Bom, antes de começar a falar com a Amanda da Ouri Chocolates, eu vou falar para você o seguinte: faça algumas coisas importantes que dá tempo de fazer enquanto o Jean dá essa bicadinha na água dele. Você deve curtir esse vídeo já, que os seus amigos vão saber que você está vendo o vídeo e vai ser recomendado para eles. Você também tem que se inscrever no canal do Pausa e ativar o sininho, porque toda segunda-feira, às 7 horas da noite, o que acontece, Sr. Jean? Tem um doido sentado aqui com a gente. Exatamente, para trocar ideias e contar a sua história, e tenho certeza que vai agregar muito no seu conhecimento. É isso aí, eu sempre falo, né? Tem alguém te irritando, manda pra lá uma horinha de sossego. Nesse caso, eu tenho certeza que você manda pra tua sogra, ela vai gostar, chocolate, então, sei lá, nem manda. Com certeza. Pra agradar a sogra, não sei. Se precisar agradar, manda. Chocolatinho, ela vai ouvir muita coisa bacana. Exato. Bom, e o Pausa existe por conta de alguns apoiadores. A gente tem um prazer só. enorme de tê-los conosco. Eu vou falar primeiro para você sobre a Village Marcas e Patentes. Se você tem uma empresa como a Ouri, por exemplo, e você não pensou ainda no registro da sua marca, em cuidar do seu maior patrimônio, faça isso quanto antes. A Village Marcas e Patentes tem diversos escritórios no Brasil e fora do Brasil, e eu recomendo para todos os meus clientes. Todo mundo do nosso ecossistema utiliza a Village Marcas e Patentes, e eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma ótima experiência e um atendimento espetacular. É isso aí. É importante lembrar que a gente precisa fazer isso no começo. Tá? Não espera dar pau para você ir atrás de resolver isso. Isso é assim é que você definiu o nome, assim que você fez toda... já pensou no branding, antes até de desenvolver o branding, já vai lá, já veja se tem disponibilidade no NPI, já contrata a Village que ela faz isso tudo para você. Depois do ok, aí sim você vai desenvolver o branding, vai fazer tudo, escolher paleta, fazer tudo que tem que fazer, porque não adianta nada. Imagina só, depois de pagar por um trabalho desse, descobrir que o nome não pode ser usado, que bucha, hein? Já aconteceu comigo. Já aconteceu. Com clientes meus. Não só a gente vê isso bastante. É raro, mas acontece com frequência. Então, Exato. Village por um mundo menos arriscado. É Conheça isso? a Village Marcas e Patentes, faz total sentido pro seu negócio, eu tenho certeza Isso absoluta. aí. Salve pro Luiz, pra Karine e pra todo o time dos caras lá. É isso aí. Bom, e também falar para você sobre a Monetics, que é a solução inteligente para o seu pagamento e muito mais do que somente pagamento. E tem vídeo da Monetics, né, Jean? Então solta o vídeo aí, quero Dá ver. uma olhada. E quando o assunto é parceria de confiança, a Monetics se destaca. É a melhor maquininha de cartão do mercado, com taxas de juros justas que ajudam o seu negócio a aumentar a margem de lucro. É tecnologia e confiabilidade para fazer o seu negócio crescer. E tem mais. A Monetics conta com um programa de agentes externos. Se você tem 18 anos e está buscando uma forma de ter uma renda extra, essa pode ser a sua oportunidade. Na Monetics, além de poder trabalhar como representante e ser um autônomo, você tem uma possibilidade de lucros ilimitados. Uma oportunidade para quem quer ser o dono do seu próprio tempo. E se você tem um e-commerce, eu sugiro que você conheça a ShopPub, a plataforma inteligente para montar a sua loja e gerir o seu negócio. Eu trabalho com a ShopPub há pelo menos 5 anos e eu posso dizer que 99,9% dos clientes estão extremamente satisfeitos, porque eles têm funcionalidades que plataformas mais básicas não têm e conseguem chegar a suprir a sua demanda que plataformas gigantescas e mundiais te cobram 10 vezes mais caro e não conseguem resolver. É atendimento especializado e uma equipe pronta para poder customizar o seu negócio. Sugiro que você conheça a ShopPub ainda hoje e migre a sua loja de outra plataforma que não está te atendendo bem para eles. É isso aí, não dá para vacilar, né? Imagina que bacana, o cara entra lá na loja, começa a tentar comprar e não consegue comprar porque a plataforma não funciona. Você fez toda a tua lição de casa e a plataforma não funciona. A gente não tem esse problema, né? Exato. Vou dar um exemplo, Jean. Por exemplo, cashback.
A ShopUp tem cashback nativo na plataforma. Quando o cliente compra o seu produto e ele gera o cashback, ele já sai com tempo de uso e também recomendações para o cliente, depois de certo tempo, de voltar para a loja e comprar de novo de você. Imagina como a recorrência não pode deixar o seu negócio mais lucrativo. É isso aí. Ele manda um oi sumido, né? Exatamente. Show de bola. O oi sumido tem dinheiro seu aqui. Pra caramba. Tarsilo e toda a equipe também. Abraço, valeu por estar junto com a gente aí. É isso aí. Vamos que vamos. E também Quem mais? temos um apoiador de peso. Grandão. No nosso podcast. Você conhece, com certeza. Conheço demais. A figura, né? E, cara, é muito bacana porque toda vez que eu saio da Barberato, eu olho no horizonte e eu vejo o foguetão verde na minha frente ali. E eu gostaria de chamar o vídeo do Tower. Riad, conta pra gente o que tem de novidade no Tower. Fala, Jean. Fala, Vitor. Fala, galera do Pausa. Você sabe por que o Tower é redondo? Vou te contar. Meu pai e meu tio sentaram com um arquiteto brilhante e resolveram fazer um prédio redondo para ser diferente na arquitetura da cidade. Eu confesso que até hoje não sei por que eles resolveram. Mas você quer saber mais história sobre o Tower? Vem comigo. Vem aqui no Tower que eu te conto algumas coisas. Tá bom? Valeu! É isso aí, Ursão. Valeu, cheio de novidade aí. Se você é de Franca e ainda não foi tomar um café da manhã no Tower, tá vacilando. O melhor café da manhã vale muito a pena. da cidade. Sabe aquele cafezinho de hotel que você só toma quando tá viajando? Não precisa. Tá em Franca, corre lá, toma um café. Você vê o Vitor, tá babando aqui já. Faço isso sempre. 2 vezes por semana tá lá o Vitor. Se quiser, se der azar, você encontra com ele lá. Não é? É isso aí. Eu tô uma vez, pelo menos. Ô, Jean, e a The Hill, hein? Me conta. Olha que show, cara. Falei com a Grazi esses dias aí, mercado tá oscilando absurdo, não é? Selic deu mais uma pontuadinha para cima aí. E é bacana porque ela traz pra gente, né? Assim, a The Hill Capital, ela cuida da tua carteira de investimento. Então ela liga, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, você tem um aplicativo onde você pode acompanhar. Então a gente sempre fala, né, Amanda? Pessoalmente a gente precisa cuidar do nosso patrimônio, a gente precisa investir, fazer reserva, mas é importante que a empresa faça isso. E aí, fazer uma reserva e deixar isso parado numa conta é jogar dinheiro fora. Então é bacana que na The Hill a gente consegue levar esse capital para lá e eles cuidam disso da melhor forma possível. Pensam no mix, pensam em necessidade de liquidez, às vezes eles vão pegar um pouquinho e deixar mais pronto para uma retirada de emergência se precisar, aplica alguma coisa mais a longo prazo, enfim. Você vai lá, conta a sua necessidade, explica por que da reserva, qual que é o teu interesse, qual que é a tua intenção. Eles vão trazer a melhor carteira para você e monitoram essa carteira. Então isso é muito bacana, né? Vou fazer uma sugestão. Eu fiz isso alguns dias atrás. Eu levei a minha carteira para The Hill e eu sugiro que você faça o mesmo. O que eu fiz? Eu visitei eles, marquei um horário com a Grazi. Ela e a equipe dela, ela com o Vinícius, montaram uma estrutura com relação à minha carteira de investimentos e me apresentaram um projeto. Sugiro que você faça o mesmo. Você vai entender nessa reunião de projeto com eles o que eles pensam e como que você pode focar no seu negócio e deixar que eles cuidem da sua renda passiva. Renda passiva é para que você não trabalhe. Eu, por exemplo, eu trabalhava para poder fazer aquilo acontecer. Eu falei, cara, não faz sentido. Eu não posso ser tão bom quanto eles, porque eles só olham para isso o tempo todo. Tive a felicidade de conhecer a Grazi aqui no Pausa e hoje eles cuidam da minha carteira também. Sugiro que você faça o mesmo. Marca um horário com eles e veja o projeto deles. É isso aí. O resto, eu tenho certeza do caminho que vai acontecer. E a parte bacana é que The Hill é BTG. Dentro dos escritórios BTG, a The Hill está entre as top 10, ou seja, premiadíssima aí, né? De mais de 160 escritórios, eles são aí, eu acho que o oitavo lugar do Brasil todo. Do Brasil todo. E não é só questão do investimento, eles oferecem toda a estrutura. Então tem conta PJ, conta salário, enfim, eles trazem toda a solução PJ corporativa também, para você ter tudo integrado num lugar só. Grazi, Vinícius, Fábio, toda a equipe lá, um grande abraço nosso aí, obrigado por estar com a gente. Compensa muito, atesto. Agora bora? Bora falar? Bora falar de chocolate. Quem tá com a gente aí hoje? Vamos ver se você sabe. Amanda da Ori Chocolates. Amanda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer enorme ter você aqui. Prazer todo meu estar por aqui com vocês. Que experiência gostosa. Vai ser melhor. Vai ser gostoso agora durante o episódio. É muito gostoso porque a ideia é ser sempre leve, né? E trazer muito conhecimento.
quando eu te conheci, muito tempo atrás, no Franca Shopping, eu lembro de você claramente, porque você em 2 minutos você deu uma aula de chocolate pra gente. E aí a ideia de ter você no Pausa é que isso aconteça também. Eu queria começar te perguntando, você não é de Franca, você é de Ilhéus, né? Sou baiana de Ilhéus, terra do cacau, terra do Jorge Amado, Gabriela. E estou em Franca há 16 anos, também apaixonada por essa cidade, que é incrível aqui, né? É um berço de empreendedorismo. É muito gostoso. E na Bahia, nasci, cresci, toda a minha família está lá. Hoje em Franca tenho 2 filhas, casada. O maridão tinha que estar aqui hoje, não está, porque está numa outra reunião. Deixa eu mandar um cheiro para ele. Um cheiro, faz parte de todo esse projeto. E a Ouri é um projeto de vida, um propósito de vida. Olha Que só legal. que bacana. Conta um pouco dessa tua história, da sua trajetória. Você falou que é 16 anos em Franca, mas quando você saiu de Ilhéus, você não veio direto para cá, né? Não, eu passei por São Paulo e em Franca segui carreira 15 anos no mercado financeiro, numa grande instituição, uma multinacional. Então, trabalhei ali por 15 anos e muito feliz, principalmente com essa questão de atendimento ao público, investimentos. Tem uma bagagem legal com isso, né? E todo esse projeto com a Ouri surge com a minha volta às minhas origens, né? Resgatar as minhas origens. Meu marido, apaixonado pela Bahia, passou mais de 5 carnavais em Salvador e foi encontrar uma baiana em Franca. Franca é o encontro de tudo, né? Você já estava aqui em Franca? Já estava em Franca. Nunca nos encontramos na Bahia e ele me encontrou aqui em Franca. Olha só. Mas ele também é baiano. Não, ele Ah, é tá. daqui. Ele ia pra lá sempre. Ele ia passar carnaval. Meu Deus, eu achei que você No tivesse carnaval vindo você não pra acha cá. nada também, né? Você não encontra nada no carnaval. Ainda bem que não encontrou no carnaval, tá tudo certo. Ainda bem que não encontrou no carnaval, eu acho. Nos encontramos em Franca. Legal. Então, Melhor. uma baiana, um paulistano, né? E a gente sempre, como ele é apaixonado pela Bahia, a gente sempre volta à Bahia, né? Passa férias na Bahia. E aí eu tenho que contar um perrengue, né? Porque meu marido, ele gosta de viajar e é super aventureiro. E desde que nossas filhas nasceram, a gente vai para a Bahia de carro. Olha que legal. Meu Deus. São- Eu adoro. Meu Deus, minha adoro. primeira sensação foi essa. Meu Deus, um bebezinho, né? A primeira filha. E vamos para a Bahia de carro. Todos os anos. Então, as meninas já ficam na expectativa. Dia 25, passa Natal com a família dele aqui. Dia 26, de madrugada, Bahia. 2 dias, bem tranquilo. A gente vai bem de boa. Você veio em 2 dias de viagem. A gente faz 2 dias. Vai parando, né? Precisa, né? E lá a gente vai conhecendo todas as cidades. E sempre quando você pensa em Nordeste, você vai para Praia. praia. E num determinado ano, ele falou assim, olha, 15 anos de banco, 2 crianças, você precisa pausar. Vamos dar uma pausa. Pausa. Falei, ok, vamos pausar. Vamos para onde? Recarregar as energias? Bahia. Fomos para Bahia. Só que nessa ida para Bahia, eu falei assim, eu quero uma experiência diferente. Eu quero te levar a uma fazenda de cacau, que são as minhas origens, de onde eu vim, como eu cresci, o que eu vivenciei. Eu quero que você veja também. Nesse período, vocês não mexiam com cacau, não iam mais no cacau. Você, depois que saiu de lá, não Só mexeu comia mais. chocolate em casa. Só comia chocolate em casa. Olha que legal. E nem Então era foi chocolate numa de das- verdade. Exatamente. Foi nesse intervalo que você fez que daí Nesse você falou assim, pô, intervalo. eu quero reconectar com o cacau. É isso aí. Nesse intervalo, eu Que falei ano assim... foi isso, Amanda? Isso foi em 2023, dezembro de 2023 para janeiro de 2024. A gente vai para a Bahia, a gente vive a Bahia, tá? São 30, 40 dias. Então, a gente vive a Bahia. Legal. A gente visita mais ou menos umas 5, 6 cidades de Delícia. carro. Minha família é de Ilhéus leva as crianças para a Bisa, de 86 anos, que mora lá, e toda a família. E nessa pausa, ele falou, vamos pausar 1 ano. 1 ano. Menos de 1 mês eu já estava construindo a Ouri. Aí não dá, né? Empreender. Quando Você você é saiu empreendedor, quando você é de onde empreendedor, eu não dá pra ficar trabalhava parado um para ano. viajar. Saí para viajar, pedi conta pro chefe, falei, olha, Depois não seja o que Deus quero quiser. mais, depois seja o que Deus quiser. E vamos para uma fazenda de cacau? Ele, ok, vamos. A gente só comia chocolate comercial, chocolate comum, e fomos, né? E aquilo ali bateu em mim de uma forma diferente, a visita, né? Lá na Bahia, não sei se vocês sabem, mas a produção de cacau é um pouquinho diferente da produção de café aqui no estado de São Paulo. Na Bahia, a gente trabalha com um sistema que chama Cabruca. Cabruca é o nosso sistema agroflorestal.
Então, cacau nasce no bioma Mata Atlântica. Então, uma fazenda belíssima que respeita a natureza. E o cacau ali cresce do lado do pé de jaca, cupuaçu, árvores centenárias sombreando e é colhido à mão. Então, dessa forma, é um ambiente super gostoso e agradável. As crianças foram ali conhecendo, comeram cacau in natura, batemos um papo. E aquilo ali bateu de uma forma diferente em mim, né? Então, mexeu com o meu coraçãozinho. E depois dali, a gente passou na própria fazenda para uma degustação de chocolates produzidos ali na fazenda. E aquilo me despertou algo legal de coração. Eu brinco muito que meu marido é a cabeça e eu sou o coração, porque para mim bateu de arrepiar, sabe? E para ele já deu um start. Oportunidade. Isso. Ele já viu uma oportunidade de negócio. Isso. Ele falou, uau, mas isso é chocolate? Porque realmente quando você come chocolate de verdade é outra experiência, né? É um sensorial muito bacana. Para quem conhece café especial, bons vinhos, queijos, cervejas, né? Então é uma experiência diferente. Eu acho que tudo, né? Eu lembro um dia que eu andei num carro, um esportivo de verdade, eu falei, olha, se isso aqui é carro, aquilo que a gente costuma ver na rua não pode ser chamado de carro. Perfeito. É o que São universos muito diferentes. O ex-presidente falou lá que era uma carroça. É tipo isso, né? São categorias diferentes. Você prova um chocolate da Ouri, que eu tive o prazer de provar antes de ter aqui, completamente, são universos diferentes. São categorias diferentes e existe público para ambas Sem as dúvida, categorias. sem dúvida. Né? A grande Exatamente. indústria está aí para abastecer a grande massa, Perfeito. né? Em quantidade. Cada um no seu posicionamento, Perfeito. atendendo o seu público e tá tudo certo. Exato. Mas, eu digo assim, quando você viaja, tem dois tipos de pessoa, né? Aquela pessoa que adora um sofazinho, assistir um bom filme e viver aquela experiência. E tem quem quer explorar o mundo, né? Novas experiências, novos lugares. Então, são dois públicos diferentes. Exato. E aí, nessa fazenda, uau, legal, a explosão de sentimentos e conhecimento. Show, vamos curtir a praia. Só que aquilo não saiu da cabeça. Começamos a comer enlouquecidamente vários chocolates produzidos lá na minha região, sul da Bahia, e fomos entendendo um pouquinho, né, desse Pesquisa de universo. mercado. Perfeito. Perfeito. Pesquisa de mercado. Vamos Vou entender o que a gente está fazer. entrando. Bom demais, né? Meu trabalho, como que fala aquela frase? Meu trabalho tá me matando. Então, comemos muito chocolate, batemos muito papo e conhecemos esse universo. Ok, vamos embora para Franca, né? E a gente decide o que eu vou fazer depois. Mas, no meio do caminho, falou, vamos voltar naquela fazenda lá? Só pra gente comprar uns chocolatinhos, tem uma loja lá. Antes de voltar. Antes de Ainda voltar lá. para Franca. Vamos comprar esses chocolates? Vamos. Passamos muito cedo lá, né? E a lojinha estava fechada, óbvio, né? Era 8 e pouquinha da manhã. Estava fechada. Eu falei, ó, deixa meu contato, que às vezes vocês me chamam, vocês mandam para Franca e tudo mais. Ok. Andamos. Já tinha passado muitos quilômetros. Recebi uma mensagem. Olha, vamos abrir a lojinha para vocês. Vocês voltaram? Meu marido falou, estamos na Bahia, estamos de boa, vamos voltar. Voltamos. Mas nem morto que eu voltava. Mas ele não voltou por causa do chocolate. Já certeza. tínhamos andado muitos quilômetros, né? E voltamos. E a hora que voltamos, tinha uma figura... uma Nada é por figura acaso. maravilhosa, né? Toda de linho, pés no chão, uma negra linda, que é a dona da fazenda... e nos apresentou esse mundo maravilhoso do chocolate, nos contou como ela formou 2 filhos, tendo essa fazenda que veio de gerações, e aquilo foi de arrepiar, e falou para mim, olha, temos chocolates maravilhosos produzidos aqui no sul da Bahia que muita gente não conhece. E a gente tem uma associação de chocolates, fala com fulano de tal, me passou alguns contatos. Ok, entramos no carro com nossos chocolates, felizes da vida. E meu marido falou, já tem um negócio para você. E já tem até nome. Falei, como assim? E meu marido é formado em publicidade, né? Não atua, mas é maravilhoso com essas questões de... Ele tem um raciocínio muito rápido. E ele falou, mas eu não vou te mostrar, porque você não vai gostar. Você não vai conseguir. Não vou te falar, eu vou te Não mostrar. Aí ele falou, não aguento. Passou 5 minutos, ele falou, não aguento, tenho que te contar. E aquilo ali ele já foi contando, olha, você precisa trazer suas origens, se te emocionou, se fez teu coração pular, é isso. Ok, o que vamos fazer? Você vai fazer um curso de chocolate, Amanda?
Você vai se tornar uma chocolate maker, vai comprar amêndoas de cacau lá da Bahia e vai fazer um chocolate. Falei, cara, 15 anos no mercado financeiro, culinária, chocolate, acho que não vai rolar, né? Ok, vamos amadurecer isso em 2 dias de viagem. A gente está na Bahia, não vamos discutir, vai. Deixa eu pensar Bahia, nisso. 2 crianças pequenas dentro do carro. Aquela loucura. E ele me contou, decidimos o nome. Ori é de origens, tá? Porque a gente ressalta a minha origem. A Ori hoje é uma multimarcas, onde eu faço a curadoria de algumas fazendas, seguindo esses critérios de sustentabilidade social. Então, tem que ser do sul da Bahia, tem que puxar a sardinha para o meu lado, né? Para minha galera que está lá há tanto tempo. E para fazer usar o branding da origem. Show, porque você vê muitos chocolates aí, belgas, suíços, e não nasce cacau lá na Suíça, vocês sabem, né? Que não tem pé de cacau. Nenhum pé de cacau na Bélgica? Não tem. Cacau nasce Você nunca foi plantar cacau na Bélgica? Cacau, ele nasce a 20 graus acima da linha do Equador e 20 graus abaixo. São 8 países produtores de cacau. Né? A África é quem domina o mercado, ou dominava, né? 70% do mercado commodity da grande indústria é abastecido pela África, que já é um trabalho de extrativismo, né? Tanto que a gente vem sofrendo com o preço da alta do cacau. Muito se fala disso, né? E justamente por conta desse declínio, né, de produtividade. E fora algumas questões sociais e econômicas que acontecem por lá. E a Bahia tem essa questão da sustentabilidade. É um projeto que a gente cultua muito o cacau, que é uma fruta que a gente chama de fruto sagrado. Trouxe uma das variedades aqui para vocês verem que, bom, para mim é belíssimo, uma das frutas mais bonitas. E na Bahia a gente cultua muito, né? O cacau, ele é usado em cerimônias, em ritos. E é uma fruta que traz antioxidantes, flavonoides, faz muito bem para o coração, para o humor. Por isso que todo mundo quer comer um chocolatinho após o almoço, ele libera dopamina. Então, é uma fruta maravilhosa. E quando bem colhida, bem fermentada, bem selecionada, se torna um bom chocolate. E ela é doce quando você experimenta o cacau. Você já comeu cacau? Não. Agora tem que Eu não lembro de ter comido. Tem que mandar um recado aqui para Luan, lá da fazenda. Era para ter cacau aqui hoje, né, Luan? Porra, Luan. Luan esqueceu, comeu muito queijo, como a gente fala lá na Bahia, esqueceu de mandar cacau. Que legal. Mas gente... Mas vamos combinar um dia depois? Se ele puder mandar, vamos passar da Ori, pra gente poder ver? Lógico. Vai chegar. E na Ori é essa experiência, tá? A gente tem cacau na Ori, então os clientes podem provar cacau, podem provar os chocolates lá para entender as notas sensoriais, percentuais, intensidades. Legal. E a gente faz harmonizações também, com cafés. Já fiz alguns eventos de vinho, né? É verdade. Inclusive, a gente encontrou no evento de vinhos, onde a gente harmoniza chocolates e vinhos. E o cacau, ele é isso, né? Lá na Bahia, ele é muito cultuado e foi movimentação econômica por muito tempo, antes da vassoura de bruxa, que é um fungo que atingiu a lavoura e dizimou 97% das fazendas. Isso? Meu Deus. Então, era a Bahia estava ali no auge de produção quando foi atingido por esse fungo, essa vassoura de bruxa, onde, inclusive, a minha avó conta, né, que o meu biso tinha fazenda de cacau e perdemos, né, por conta da vassoura de bruxa. Então, hoje, o ressurgimento do cacau brasileiro, o cacau do sul da Bahia, é de uma extrema importância no mercado de produção de chocolate e derivados de cacau. E hoje, a Bahia, nós temos chocolates premiadíssimos. Pouquíssimas pessoas sabem. E aí, ao invés de você ir produzir o seu chocolate, você falou, dá certo desde que eu vá buscar fornecedores e seja multimarcas. Eu falei para o meu marido, não faz sentido eu começar a mexer com chocolate. Se já tem muita gente boa por aí, né? Eu vou trazer os bons. Perfeito. Eu vou viabilizar esse tipo de chocolate aqui para o estado de São Paulo, onde a gente já tem ótimos cafés, ótimos vinhos, ótimos queijos. E eu quero mostrar essa galera para o mundo, a minha galera, né? Que eu sei muito bem o que cada um deles passou e qual que é a dificuldade, onde que dói, qual que é o calcanhar de Aquiles deles lá nas fazendas e questão de logística. Falei, vamos reunir os melhores que entrem nesse propósito da Ori. E hoje a gente está com 6 marcas, 6 fazendas de cacau, produtoras, né? Tree to Bar, desde a árvore até a barra.
Vamos trazer mais agora nesse segundo semestre e a gente tem esse critério de conhecer a fazenda, eu que conheço os donos, eu que falo com eles, a gente faz análise sensorial, seleciona o que tem de melhor. Então, o Jean até brincou, as meninas dão para provar lá na loja, você fala assim, cara, tudo é bom. E você não para de comer chocolate. Eu fui para comprar uns presentes experimenta isso. Dá a chave da loja aí, quanto custa? Mas é uma coisa engraçada que eu acho, quem está acostumado a comer o chocolate comercial, acho um bom termo. Perfeito, né? perfeito. Que não é pejorativo, mas ele diz exatamente o que é. Combate. Quem está acostumado a comer o chocolate comercial tem que comer a barra inteira para poder se satisfazer. Perfeito. E eu percebi um chocolate seu, você come um quadradinho dele e você já fica bem com ele. Existe uma diferença muito grande disso, né? Muito grande, né? A gente separa essas duas categorias, eu separo em 3 até, né? Que é a comercial, produzido pelas grandes indústrias, com cacau commodity, que é aquele cacau que não passou por nenhum tipo de seleção. Existe o bean to bar, que é o pessoal que compra as amêndoas de cacau também finas, já de qualidade, faz a sua torra e produz o chocolate. E o tree to bar, da árvore à barra, onde o dono da fazenda participa de todas as etapas. Isso tem um cuidado e um carinho muito especial. São microlotes, né? E isso tem sempre um percentual de cacau maior do que a legislação brasileira solicita, né? Porque hoje no Brasil são 25% de cacau ou sólidos de cacau para ser considerado chocolate. Então, 25% não é o suficiente para te trazer saciedade ou liberar esses benefícios que o cacau tem e também para te trazer uma experiência sensorial ali no paladar, né? Imagina você fazer um omelete com 25% de ovo. Porque o cacau é o principal ingrediente para se fazer um chocolate. Então, a grande indústria ela vem com artifícios autorizados pela legislação, óbvio, né? Pela Anvisa, para que esses 25% atendam a essa legislação e, a partir daí, você vai colocando alguns substitutos, né? Gorduras hidrogenadas, que substitui a manteiga de cacau, que é um produto riquíssimo, maravilhoso, é o que dá aquele derretimento na boca. Açúcar, muito açúcar, também aromatizantes, conservantes. Então, tudo isso ali para compor um mix e atender o grande mercado. Mas existe a outra categoria, né, que é o bean to bar e o tree to bar, para que você possa vivenciar uma experiência diferente. Então, é legal para quem é consumidor, que está ouvindo falar dessas duas categorias. Poxa, eu quero selecionar um bom chocolate. Sempre o primeiro ingrediente vai ser massa de cacau. Massa de cacau, amêndoas de cacau ou nibs de cacau, que é a amêndoa já triturada. Então, sempre o primeiro ingrediente. E com rótulo simples, né? Sem nomes que precisa de dicionário. Por favor, né? Vai ter menos ingredientes. Perfeito. Então, a base de um bom chocolate é cacau, manteiga de cacau e açúcar. No nosso caso, a gente usa o orgânico, o demerara. Quarto ingrediente pode ser um leite, uma castanha, de preferência brasileira, frutas, especiarias. E aí, o cara que é o chocolate maker, quem produz os chocolates, põe a cabeça para pensar e inventa a moda aí. É sensacional. Olha isso aqui, você já viu isso aqui, cara? Cacau 40% de cacau, queijo de canastra e doce de leite. Como é que fica ruim isso? Não tem como ficar ruim isso. Você junta não tem como. Bahia, cacau Minas. e Minas. Como que pode? Não tem jeito. Não tem como dar errado. Então, são produções de altíssima qualidade para você identificar um bom chocolate. A categoria de chocolates comerciais sempre classifica em chocolate ao leite, meio amargo e amargo, ok? Vamos já quebrar um paradigma aí para a linha de categoria de chocolates especiais. Amargor é defeito. Quem quer comer chocolate amargo, pelo amor de Deus? Odeio com todas as Se eu minhas chegar forças. em Ilhéus e falar que chocolate é amargo, eu apanho. Apanha. Apanha. Outra dica também, não pede acarajé quente não, que é com pimenta, viu? Ah, sim, quente é com pimenta. Esse a gente já aprendeu. Vitor, se você for lá em Ilhéus, cara, fala que tá amargo o chocolate, só pra eu ver o que vai acontecer. Vamos testar. O que eu acho legal, cara, é que a Amanda ela vai no contrassenso do que tá acontecendo na indústria. Né? Cada vez mais a gente vê... eu vi alguns posts esses dias agora de pessoas que eu sigo mostrando bolachas de criança, né?
ou biscoito, Rio de Janeiro, né? A bolacha que era recheada com chocolate. Perfeito. E agora a frase é muito pequena na embalagem, mas é com recheio sabor chocolate. Perfeito, Vitor. Então, para que a gente consiga ter para não ter um acréscimo muito grande de preço na ponta da gôndola, eles estão mudando a formulação do produto para deixar o produto ainda mais artificial. Perfeito. E eu acho que você vem no contrassenso disso e com muita alegria, na minha opinião, porque cada vez menos saudável o que está sendo vendido na gôndola do supermercado. Né? A grande indústria, ela acaba fazendo o substituto do substituto, tá? Já existia isso lá atrás, substitutos, e agora a gente está tendo o substituto do substituto, que reduz ainda mais a qualidade, né? O sabor de chocolate significa que ali não tem nem 25% de cacau. Ou seja, o que é aquilo, né? Aham. E aí tem diversos produtos, né? Acho que a cerveja passou muito por isso. E o que você falou faz muito sentido, porque assim, o cara que sentava e tomava lá uma caixa de cerveja de linha, se ele for para artesanal, ele vai tomar uma garrafinha, já saciou, Exato. deu certo, tá tudo Exato. tranquilo. E isso a gente busca ter uma experiência. Você tem uma experiência diferente. Parece que a pegada é outra, né? Você tá ali pela experiência, pelo momento, e não para comer chocolate desesperadamente. A gente brinca com uma frase lá na Ori, ó. Deguste chocolate, não devore. Deguste. É o seu momento de degustar, de fazer uma viagem sensorial. E a questão da transparência, né? O Vitor fala assim, nossa, você fala com uma felicidade. Eu só tô trazendo o que acontece lá atrás, Tá replicando. né? Tô replicando o que o pessoal da fazenda, aquele trabalho lindo, maravilhoso, de sustentabilidade, de cuidado especial desse cacau, para te proporcionar essa experiência. Então, nada mais justo do que a gente degustar. E ser transparente com o consumidor é mostrar para ele, olha, temos isso, isso, isso nesse chocolate. É uma escolha, né? Se você quer comer esse tipo de chocolate ou um chocolate comum, comercial. Lógico que você vai passar por uma transição. E eu brinco assim, depois que você come chocolate especial, chocolate bean to bar, tree to bar, é um mundo sem volta. Não é verdade? É muito difícil. Acredito eu, algumas pessoas que eu sigo como referência em alguns setores, o Jean discorda de algumas delas, um dos caras, ele fala muito isso. Fala, cara, cuidado com aquilo que você prova, porque gosto bom não retrocede. Perfeito. Eu concordo 100%. Eleva um nível, né? Só que eu não acho que é cuidado, tipo, prove logo. Vá logo. Prove logo, porque gosto bom não Porque não retrocede. tem volta, né? De repente você começa precisa gostando de uma entender. coisa e você vai ter que Você sustentar precisa- esse... É muito importante existem- você poder entender isso e que são universos diferentes. Talvez você tenha até os momentos diferentes para os dois lados, Sim. mas que você consiga aproveitar de forma diferente também. Perfeito. É uma viagem para a Europa e uma viagem para Rifaina, aqui do lado. São viagens, Vivencie. mas são completamente diferentes. E se você viver bem cada uma, as duas te atendem, as duas são Exatamente. bacanas, só que a experiência é diferente. O que eu acho mais interessante é assim, a gente mirou no empreendedorismo francano, né? Falou, poxa, tem a Ori, tem a Amanda e tal, e olha, a gente foi acertar. Né? Não só falar do empreendedorismo francano, eu acho que assim, genial teu marido sacar uma oportunidade de negócio, falar, pô, dá para fazer um negócio disso, você bateu, arrepiou aí com a questão do chocolate, mas também muito legal que a gente foi falar de empreendedorismo agro lá na Bahia, né, cara, no sul da Bahia. Olha que legal isso, trazer uma realidade de um pessoal que vive o dia a dia lá, no meio da Mata Atlântica, né? É isso mesmo. Colhendo cacau, cuidando do cacau e tá reconstruindo. Acho muito legal isso também, porque assim, eles foram devastados pelo que você Sim, falou, pela sim. vassoura de bruxa, né? Vassoura de bruxa, né? Então, E reconstruíram isso e trazem isso com uma baita num posicionamento diferente agora. E essa troca é muito legal, né? Por mais que seja lá na Bahia, a gente sabe que o Brasil é gigantesco, questão de logística. Você ter essa troca, né? Eu sempre que vou para a Bahia, a gente está sempre lá, né? Fazendo a visita nas fazendas, a gente presenteia nossos parceiros com cafés especiais daqui, que é um mundo novo que está chegando lá também. Então, já tem cafeterias especiais, isso é muito legal. Então, essa troca, essa transparência, esses processos sendo trocados é muito válido para o Brasil inteiro, origem. né? É a nossa origem, a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui, a gente tem que bater no peito e falar, poxa, no Brasil temos muita coisa boa. E só completando o que o Vitor falou, existem duas coisas que não retrocedem, tá? O paladar, depois você prova uma coisa maravilhosa, e conhecimento.
Depois que você aprende, você expande a sua cabeça, ela não volta ao tamanho normal. Então, a Ouri faz isso. A gente trabalha com essa transparência e passar conhecimento para te dar o direito de escolha. Poxa, agora eu sei como escolher um chocolate de verdade. Eu sei que ele tem que ter o percentual de cacau ali na frente mais fácil de identificação. Eu sei que ele tem que ter 3 ingredientes. E se eu puder saber a origem de onde veio, se for chocolate cacau brasileiro, melhor ainda. Viu? Vou usar um gancho aqui. Ela falou uma coisa muito importante, chamada logística. E temos um apoiador no Pause que deixa um presente pra você, Smart Envios. que é Smart Envios, cara. Que presente pra você da Smart legal. Envios. Para poder explicar o que é Smart Envios, muita gente, quando vende online, tem muitos problemas, porque depende somente de um meio de transporte. A Smart Envios, de uma forma muito inteligente, o próprio nome da empresa diz isso, conecta diversas fontes de transporte e coloca para quem vende poder operar. Show. Então você não teria que ter um contrato com Golog, Azulog, Transfolha, enfim, são milhares de transportadoras ali. Tem um contrato só com eles. Eles fazem a gestão das transportadoras e, ao mesmo tempo, o cliente só vê o frete que é melhor para ele. Então, para cada região do Brasil, você consegue ter os fretes melhores para cada um. Então, Smart Envios, presente você aí. Quando eu falo que nada na minha vida é por acaso, maravilhoso. Porque logo, para quem é fora de Franca e outros estados, vão poder passar pela experiência Ouri também. Olha só. Vai me ajudar. Sensacional. Muito bom. Show de bola. Abraço aí pra galera de Smart Envios também. Isso mesmo. Não é? O que eu ia te perguntar? Lembrei. Semana que vem, né? A gente tá em junho, mês dos namorados. Semana que vem, dia dos namorados. Chocolate é presente? Chocolate combina demais, né? Chocolate agrada demais. Ó, maridos, namorados, mulher adora receber chocolate. E se for da Ouri, eu sei que o pessoal já vai mandando direct dos chocolates que eles escolhem lá no catálogo, porque a gente quer viver experiência, né? E relacionamento é experiência, é o dia a dia, são fases. E lá na Ouri a gente proporciona isso. Além da curadoria que a gente faz nos chocolates, a gente também dá um atendimento super diferenciado. Então, o cliente chega lá, quer presentear, a gente pergunta, e aí? Gosta de café, gosta de um vinho, de chocolates mais intensos, com frutas. Então, a gente consegue montar um mix muito legal, cestas maravilhosas de chocolates, para agradar o namorado ou a namorada. Então, na Ouri vai ter muita experiência boa para essa data. Aí, show de bola. Então, Dica não especial. vacila, hein? Se não resolveu ainda, dá para resolver. Dia dos namorados dá para ser bem docinho. Dá. E olha, uma coisa muito legal de se falar também, tá? Porque muita gente nunca comeu um chocolate premiado. E lá na Ouri a gente reúne os mais premiados, mundo afora. Então, esses chocolates, eles participam de concursos internacionais, Londres, Canadá, Washington, muitos outros que chamam Academy of Chocolate e o Chocolate Awards. E esses concursos avaliam entre 400 e 500 amostras do mundo. E hoje os brasileiros, aí eu tenho que ter um orgulho danado da minha Bahia, a gente tem muita medalha. Então, Legal. temos chocolates com medalha de ouro, prata, bronze. Então, dá para fazer uma seleção bem legal. Viver uma experiência diferente. Olha só, esse aqui é um bronze. Américas. Esse daqui levou 6 premiações. Olha só. Esse foi bronze recentemente no Canadá, no Chocolate Awards. Ele é um 80% e a galera, quando chega lá na loja, já fala assim, mas é um chocolate amargo? Não, porque a gente não trabalha com amargor, né? Então, ele é um catongo. Catongo é uma variedade de cacau. Um tipo de cacau que vai ter ali notas mais frutadas. Então, não é porque ele tem 70%, 80%. Aquilo significa percentual de massa de cacau. Não que ele vai ser amargo, tá? É mais intenso. Ele Porque é mais a massa de intenso. cacau, eu já Mais tive a puro. oportunidade de experimentar a massa. Ela amarra. ela amarra. Você já teve? Já? Não, ainda não. Quando você for, vai devagar. Porque a massa, ela realmente, cara, você coloca a massa do cacau na boca, assim, Ele ela puro. amarra, assim, você começa... É como comer aquele caju quando amarra, Isso. a banana verde. O que acontece Intenção, é bem intenso. é que esses dois critérios, né? É que amargor e intensidade, para um chocolate comercial, o que você faz? Você colhe o fruto ali, se está fora do tempo ou se não está, se foi atingido por algum fungo ou por algum bichinho, algum pica-pau que, enfim, do jeito que ele tiver, ele vai para as grandes moageiras para moer aquele cacau ali que não passou por nenhum beneficiamento.
E aí você precisa fazer uma torra alta para poder tornar ele, Homogêneo. na realidade, palatável, né? Na realidade, saudável, sem fungo, sem nada. E aí, nessa torra alta, ele vai trazer esse amargor. Vai amarrar. Aí, o que a grande indústria faz? Precisa colocar muito açúcar, gordura, aromatizantes. E ainda trabalha o termo amargo como algo comum. Olha, para você já se preparar, né? Quando você fala assim, um chocolate amargo, nossa, ele vai amargar. O que esse cara que faz, né, esse tipo de produto faz, o produtor, ele vai selecionar desde a roça de cacau o melhor cacau, né? Para que ele não tenha nenhum fungo, ele não tenha nenhum problema. E aquela seleção ali vai passar por uma fermentação. E aí, dependendo da variedade de cacau, pode ser 7 dias, 15 dias. Enfim, é ali que a mágica acontece, que ele vai liberar notas sensoriais, um pouco mais de acidez, um floral. E depois ele ainda passa por uma secagem ao sol e uma torra muito leve, específica, personalizada para cada tipo de cacau e para cada tipo de chocolate. Então, por isso são pequenos lotes e vai te liberar uma experiência sensorial diferente. Bacana. Vocês querem provar chocolate? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Então Ramé, foi mal. Mas esse pode, calma aí. Desculpa aí, Ramé. Então, eu trouxe para vocês aqui uma experiência bem legal. Esse aqui ele tem também um tempo de prevenção. Muitos premiados, né? E aí, quando a gente fala de chocolate, já aproveitando que o Jean tá com esse é um 80% da Cacau do Céu. Lá de Ilhéus, da minha terra, as meninas Marcela e Manuela, produzindo aí há 12 anos, de forma belíssima. Ele tem um 70% e um 80%, tá? Então, 80% você fala assim, poxa, ele é mais forte, né? E aí você pega na tonalidade. Não sei se vai dar para ver na câmera, mas o mais escuro... Aqui é claríssimo, sim. É um 70%. O mais clarinho, mais amendoado, é um 80%. Então, quando você vai degustar chocolate, você usa todos os seus sentidos, né? Primeiro, a visão, onde você vai ver a tonalidade dele. Isso não define que ele seja amargo ou não, que ele tenha mais cacau ou não. O sensorial do nariz, né? A audição, quando você parte ele faz um barulhinho que chama snap. Tac. Aquilo ali é uma boa temperagem, então significa que o chocolate maker fez um trabalho exemplar. Depende do barulhinho que ele fizer na hora de quebrar, você sabe se ele é bom. Isso, se ele teve uma boa temperagem. Você percebeu? Quem sabe que não entende nada na hora. Quando que você já... Não, esquece. Não, e pode fazer, você não vai entender nada. E aí, o que significa? Exato. Então, Caramba, eu nunca imaginei que isso tivesse uma... Sim, e isso acontece com chocolate que não vai ter gordura hidrogenada. Vai sim. ter a manteiga de cacau, que solidifica. E quando você põe na boca, ela derrete na temperatura do teu corpo. Então, aquele chocolate que você passa a mão, ele já... Solve. Isso mesmo. Puta que legal. Esse daqui é um 80%, que é o Catongo. Então, ele é mais frutado. É um chocolate que só tem 3 ingredientes. Faz um sucesso danado lá na loja. Tem cliente que chama, eu vim buscar o meu chocolate docinho, que é 80%. Porque já foi evoluindo no paladar. Ele vai chegar para você bem tenso, parece que vai travar na boca e não trava. O finalzinho dele, ele amacia. Isso aí. Esse é o trabalho Gostoso. de um chocolate especial, que teve um cuidado muito especial. Fodástico. E aí, quando a gente vai para este de cá... Eu vou falar para vocês, cara, passa na loja. E vive essa experiência. Podcast ainda não dá para você ter sabor, então... Nem cheirinho, nem você sabor, vai sentir né? cheiro, sabor, nada, mas a gente está se divertindo aqui. E aí você vê que é uma mesma fazenda, as mesmas amêndoas de cacau, só que tratadas de uma forma diferente, beneficiadas de uma forma diferente, vai te trazer outra experiência. Esse já é o 70. Muito bom. Vem de forma diferente. Totalmente não? diferente. Totalmente diferente. Também diferente. E tem uma pancada, depois ele fica mais suave. Essa experiência é muito boa, né? O primeiro bom. ele termina mais doce, esse ele termina de uma outra forma que eu não sei explicar. Eu não tenho essas referências, mas assim, é diferente o Mas você final. tem que criar essas referências, são memórias, tá? O cacau, ele tem mais de 400 notas sensoriais. Então, no cacau e no chocolate, você pode encontrar acidez, frutado, amendoado, terroso. Acho que é amendoado, No cacau de baixa qualidade, você vai já
fumaça, fungo, Petróleo. sabe, aqueles gostinhos desagradáveis e um cheirinho não tão legal. E isso Mofo, naftalina. mofo, borracha, Posso ver? muita coisa. Essa é a nossa roda de sabores, né? Na realidade, a roda de sabores que a gente se baseia para análise sensorial de chocolate, que tem também no café, né? O pessoal No tem café. uma roda sensorial onde você pode identificar diversos. Como que chama o tipos. especialista? Porque no café o key grader é o cara que faz essa, que é o juiz, é o que entende tudo, né? Que tem o classificador e tal. No café, quem que é o... No chocolate é o chocolate maker. Chocolate maker, é o que cara que manja. vai fazer a torra perfeita para aquele tipo de cacau e vai fazer essas combinações para te trazer essa experiência. E no concurso, quem são os juízes? São chocolate makers ou são... Tem muitos especialistas, né, que vivenciam a cultura do cacau e também chocolate makers, né, que já estão ali desde do plantio até a produção do chocolate. Então, o pessoal que já faz essa análise sensorial. Em Amsterdã, recentemente, teve o Cocoa of Excellence, que é a melhor amêndoa de cacau do mundo, né? Inclusive, lá na loja nós temos a melhor amêndoa de cacau do mundo, que é do Pedro, da Lajedo do Ouro, de Birataia, uma cidadezinha do ladinho ali de Ilhéus. E a gente tem esses chocolates e ele recebeu a premiação como a melhor amêndoa de cacau do mundo. Então, é uma amêndoa perfeita, que foi colhida no tempo certo, foi fermentada com uma secagem ao sol perfeita. Isso são feitas análises sensoriais, né? Existe o corte da amêndoa para você analisar se ela está bem fermentada, bem seca, se teve uma torra legal. Então, todo esse cuidado e carinho reflete num bom chocolate. Eu pergunto porque é interessante, assim, você pegar, às vezes tá alguém meio perdido aí, numa transição de carreira, um moleque começando, são profissões que a gente nunca imaginou. Então, assim, imagina alguém se especializar a ponto de viajar o mundo avaliando o chocolate, né? Assim como no café, como eu acompanho mais de perto, a gente está numa região, né? Também não sou francano, vim já tem uns 12, 13 anos que eu tô aqui, mas eu fui acompanhando muito de perto o café. Eu vi muita gente se especializar, formar e francanos, inclusive, serem hoje renomados e juízes e tal. Eu acho que é uma baita profissão, cara. Pelo menos é difícil, assim. Talvez o pior chocolate que você vai experimentar ainda é bom. E existe uma carência nesse mercado, tá? E a tecnologia... Deve ter, porque não tem... Quem que é especial? Quem que você conhece A especialista tecnologia, em chocolate? inteligência artificial não vão tirar esse cara do mercado. Não tira. Não tem como você colocar no chat tem GPT jeito. uma amêndoa. Deixa eu passar para vocês. Lá em Ilhéus, na Bahia, existe o SIC, o Centro de Inovação do Cacau. E lá existe, é o trabalho dos sonhos, formação. hein, gente? Sensorialista. É o cara que vai fazer análise técnica e sensorial, desde a amêndoa de cacau até o chocolate pronto. Velho, você tá perdido, não sabe o que vai fazer. Imagina Dá um pulinho no SIC. Porra, vai ser sensorialista, você vai comer chocolate o dia inteiro, velho. Ainda vai falar um nome bonito no churrasco no final de semana. O que você faz, sensorialista? O que eu achei legal aqui da roda de sabores que a Amanda trouxe é que tem, né, as frutas, tem herbal, terroso, floral, especiarias, né? E tem os off-notes, que são animal, borracha, fermento, fumaça, mofo, papelão, plástico, pútrido, químicos e sujeira. Quem Meu será Deus que do tem céu. essa linha aqui, né? Então, isso lá na roça de cacau é o que a gente Genial. chama de off flavors, off notes. Eu comprei um whey pra Lu e ela falou, experimenta isso aqui e tal. Eu experimentei, eu senti o gosto de papelão. Eu falei, cara, tem gosto de papelão isso aqui. Ela falou que whey é horrível. Eu falei, agora você toma esse negócio, tem uma lata desse tamanho. Ela está barato às vezes. Ela foi fazer... Não, e pior que não, velho. É que é whey veg, né? Então, assim, a proteína do leite não faz bem pra ela. Foi no vegano, vegetariano. Não é barato, não, velho. Só que é ainda ruim tem mesmo. Isso. Ah, não, mas é barato, é caro. Às vezes a gente compra gato por lebre. E né? não é barato, não, velho. Foi uma bica. Só que, assim, ela foi fazer uns negócios, fez umas receitas, deu certo. Dá pra engolir na receita. Mas, cara, comer ele batido com alguma coisa puro, assim, pelo amor de Muita Deus. gente fica aí nessa... Papelão. Chocolate... tem. Genial. Tem. Eu faço você. Obrigado. E aí muita gente fala assim, nossa, mas eu vou comprar um chocolate, eu só como chocolate importado, né? Cuidado. Cuidado, né? Porque as mogeiras estão aqui, né, no Brasil. E elas seguem a legislação brasileira. Então, um chocolate que você come lá fora segue a legislação lá de fora. Quando é O pra que você importar, come aqui, ele vai ser... A moageira é aqui, a produção é aqui. Inclusive, temos 3 grandes moageiras, né? De fora e aqui no Brasil, que estão lá na rodovia entre Ilhéus e Uruçuca, que a gente conhece. Para quem é de lá já é comum, já conhece.
Então, ficar muito atento. Leia rótulos. Leia rótulos. Rótulo não mente. Então, a gente, quando trabalha com transparência, então o cliente às vezes fala assim, vem cá ler o rótulo comigo. O cliente já me olha assim e fala, ai, meu Deus, aquela lista. 3 ingredientes. Acabou. Só isso, calma. Acabou. Se tiver a lista, é porque tá errado. Cara, que bacana. Então, isso é legal. E esses off-flavors, né, que são defeitos, é o que a gente não quer para esse tipo de chocolate. Exatamente. Então, por isso que ele passa por uma seleção e um cuidado minucioso, desde o plantio, colheita, fermentação, para que não aconteça isso. E, para chegar até o chocolate, é feita muita análise sensorial. Os sensorialistas consomem muito chocolate. Que legal. Precisa estudar, né? Precisa especializar. Um negócio muito bacana, Amanda, que foi, acho que um dos primeiros contatos que eu tive com a Ori, foi no final do ano, e eu já te falei disso, e eu achei que é um diferencial, foi feito uma coisa muito legal. Você fez um collab. E eu percebi que a sua visão de empreendedorismo, sua, do seu marido, vocês têm essa pegada primeiro, pela questão de multimarca, de buscar, de fazer curadoria. E segundo, por fazer collabs também, que eu vi que é uma estratégia de vocês. Faz muito sentido para a gente proporcionar uma experiência para o cliente. No final do ano, vocês fizeram com uma o que foi? Uma padaria? Não é uma padaria, é uma lingerie. O que foi a do Panetone? Ah, sim. A gente teve um Panetone super especial lá na loja, que foi uma parceria da Mestiço, os chocolates da Mestiço, que é uma fazenda de Itacaré, com a Kyokoa, que é uma patisserie em São Paulo. E eles produziram um chocotone super especial, que inclusive linda embalagem, mas o sabor chegou a ver? Sensacional. Você pira, cara. Infelizmente, são poucas unidades, né? Então, assim, chega e a galera já vai levando, o pessoal já faz uma reserva antecipada. Esse panetone foi premiado pela Forbes 2 anos seguidos. Então, assim, tudo que entra na Ori é com muito propósito e também de excelente qualidade. Então, a gente quer proporcionar um diferencial no mercado com essa experiência. Vivenciar uma experiência no consumo, no conhecimento, como a gente faz algumas collabs também de harmonizações com vinhos, cervejas, para que a pessoa entenda que você pode ir para um outro patamar consumindo um bom chocolate, um bom vinho, um bom queijo e vivenciar essa experiência sabendo que é chocolate brasileiro. Isso é demais. Incrível. Eu estava outro dia andando com a Lu, a gente falou, preciso dar uma passada na de Sul, porque a Mônica falou, vai ter, e o Maurício estava lá, da Arcano, teve aqui com a gente já. Acho que não tem aqui, né? E aí a gente entrou, a Amanda lá com degustação de chocolate, ou seja, eu fui tomar vinho, a Lu foi comer chocolate. É muito legal isso. Mas você nunca imagina, porque assim, surpreende, né? Você vai entrar ali, você foi para uma degustação de vinho, eu nunca imaginei que tivesse, embora na adega tenha os chocolates e tal. Aí tá a Amanda lá degustando, eu falei, vem cá, vamos gravar podcast, vai? Não, e para ser empreendedor nesse nosso Brasil, a gente tem que ter um diferencial, né? Tem que surpreender. Então, a Ori nasce com origem, né? Então, eu brinco que desde a dona da loja é baiana e todos os meus chocolates são do sul da Bahia. Conheço de perto cada produtor, você vai lá, cada né, história. Então, a gente tem a Ju, tem o Rogério e a Cláudia, eu tenho a Marcela Manuela, eu tenho o Pedro e a Carol, e mulheres protagonistas nisso, tá? Isso é o mais bacana, que a fazenda de cacau sempre foi regida por coronéis, homens, há gerações, e a mulher chegou para trazer o chocolate para agregar valor àquele produto. Um produto que só era exportado, o nosso cacau brasileiro era completamente exportado. Hoje eu tenho fazendas ali que estão produzindo o seu cacau para o seu próprio chocolate. Isso é muito bacana, eu fico imensamente feliz. Quando eu mando mensagem, eu ligo e falo assim, Carol, falaram aqui que o seu chocolate, já comeram chocolate importado e o seu matou a pau no chocolate importado. E ela fica numa felicidade e eu fico mais feliz ainda de proporcionar isso, né? Fazer essa ponte. Isso é muito legal. Com certeza. Muito bom, Amanda. Bom, quem quiser encontrar a Ori... Estamos ali no Espaço Hidromar, na Avenida Alonso e Alonso, 2901, segunda a sexta, das 9h30 às 18h30. Tem um café especial para harmonizar com os nossos chocolates, tem bombons maravilhosos. E no sábado a gente está por lá também. Então, assim, quer viver uma experiência diferente, quer conhecer chocolate de verdade, se tornar o expert na rodinha de churrasco, no jantar ali, no pós-jantar, fazer uma degustação às cegas, procura a gente. Vai dar aula de chocolate. A gente vai deixar aqui os links também de rede social e tudo mais. Né? Então, cara, se não conhece ainda, tá perdendo. Se conhece, volta lá, que tenho certeza que a experiência foi boa, vale muito a pena. E fiquei muito surpreso,
não fiquei surpreso que eu te conhecia antes, mas a hora que você traz tanto de informação, acredito eu que o público do Pausa, composto de empreendedores ou quem deseja empreender, aprende muito. Show. Principalmente por entender que sem propósito você não tem nada. Né? E a Ori, ela traz, acima de qualquer coisa, o propósito na frente. E quando o propósito da marca está na frente, não tem outro resultado que não seja sucesso. Então, parabéns. Incrível, Obrigada. incrível a história sua, da marca, dessa construção. E eu tenho certeza que para os próximos anos vai ser um crescimento muito grande. Só vem coisa boa. Muito grande. Show de Bom, bola. a gente está encerrando para o final. Já falamos por quase 1 hora. Olha que bacana, passa rápido Passa. demais. Dava para ficar aqui muito mais tempo. Amanda, a gente tem não é protocolo, enfim, por hábito a gente, na hora de encerrar, a gente tenta tirar mais um insight. Apesar de todos que você já deu pra gente aqui, eu acho que foi muito produtivo, fiquei muito feliz por poder expandir mesmo, né? Por a questão de falar de Franca, falar da Bahia, falar de chocolate, mercado, carreiras aí possíveis e tal. Mas a gente ainda quer extrair mais um pouquinho de você. Bora lá. Bora para a última pergunta. Vamos. Se você pudesse hoje voltar dentro da caminhonete, do carro, sei lá, com seu marido lá na Bahia, na hora que ele falou, já tem um negócio para você, se pudesse falar alguma coisa para você naquela hora, o que você faria? Bora. Bora que vai ser sucesso. Você vai movimentar a economia da tua região, você vai trazer felicidade, conhecimento e vai se realizar muito. Bora. Fecha o olho e bora. Que legal. Parabéns. Valeu. Muito bom. E obrigado Valeu. por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Foi uma honra. Foi bem bacana, top demais. E assim a gente encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu. Valeu.